Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Lembrando que nós estamos estudando a lição da editora Betel e estamos analisando durante todo esse trimestre o Evangelho de João, Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma. Lições essas que estão sendo comentadas pelo nosso bispo Abner Ferreira. E hoje nós vamos falar aqui sobre a lição de número 8, Jesus e a mulher adúltera, a manifestação da graça em meio à condenação. O texto áureo da nossa lição está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 10, que diz: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verdade aplicada. Perdoar uns aos outros, como fomos perdoados por Deus em Cristo, é uma das marcas do verdadeiro cristão. Os objetivos da lição: reconhecer a gravidade de cometer adultério, saber que culpa expõe e condena os próprios acusadores e ressaltar que Jesus, ele advoga ao nosso favor. O texto de referência está no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículos 4, 5, 6 e 7 e versículos 10 e 11, que diz assim: E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Na introdução, diz: Hoje veremos um exemplo prático da verdade de que Deus enviou seu Filho ao mundo para a salvação e não para a condenação. A obra da redenção não diminui nem ignora a gravidade do pecado e a necessidade de castigo. Jesus, porém, levou sobre si a culpa dos nossos pecados e assim não há condenação para os que vivem unidos a Ele. Então, primeiro ponto, nós entendemos que na plenitude dos tempos, Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo, porém não para condenar o mundo, mas para promover salvação a todos aqueles que quisessem, que acreditassem na sua palavra. Como nós entendemos que o mesmo sentimento, o apóstolo Paulo disse, que houve em Cristo, este sentimento deve estar em nós. Então, nós não podemos nos apresentar para as pessoas como juízes, mas nós precisamos nos apresentar às pessoas como um advogado, como alguém que está aqui fazendo o papel de tentar ajudá-la e solucionar o seu problema. Então, nós precisamos levar as pessoas até Jesus. As pessoas por demais do mundo já são condenadas. E nós não podemos assumir este papel de querermos nos mostrar melhor do que as pessoas pelo fato de nós servirmos a Deus. Mas nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus e sabermos que, como Deus, Ele enviou ao nosso Senhor Jesus para promover a salvação e não a condenação ao homem, Cristo também nos aceitou da maneira como nós viemos a Ele e nos propôs
através da sua ajuda, através da ajuda do querido Senhor Espírito Santo, a termos uma mudança de comportamento. E Ele não nos cobrou, Ele nos deu de graça, Ele nos ajudou e teve paciência com cada um de nós. Então, da mesma forma, nós devemos ter o desejo de forma de graça, oferecermos a salvação, e nós devemos ter paciência com aquelas pessoas que têm a dificuldade de crescerem, tanto na graça como no conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, isto é um primeiro ponto. Segundo, a obra da redenção, ou seja, o sacrifício que Cristo fez por nós, não diminui e nem ignora a gravidade do pecado, né? Nós sabemos que naquela época havia, no meio da própria igreja, nos dias do apóstolo Paulo, os antinominianos. Os antinominianos, eles eram contrários à lei. Então, aparentemente, se tinha uma visão de que eles estavam ao lado de Paulo, mas eles tinham uma mensagem diferente, dizendo que, visto que a igreja estava no tempo da graça, então Deus iria salvar a todos. Então o homem, ele poderia viver da forma como fosse, que Deus iria promover a salvação, pelo simples fato de estarem vivendo o tempo da graça. E procuravam viver e caminhar da maneira como eles queriam. E nós acabamos de ler aqui, bem colocado pelo bispo Abner Ferreira, que a obra da redenção, ela não diminui e nem ignora a gravidade do pecado. Com a chamada para caminhar com Jesus, nós precisamos entender que o homem, ele precisa se esforçar para abandonar o pecado. E ele precisa, a cada dia, permitir que a palavra de Deus, ela molde o seu caráter espiritual, para que ele possa caminhar bem, tanto nessa vida, como também ele possa herdar a vida eterna. Terceiro, deixa-nos claro aqui que Jesus Cristo, ele levou sobre si a culpa dos nossos pecados. Sendo assim, não há condenação, mas para quem? Para os que vivem unidos a Ele, para os que vivem em comunhão com Ele. O que significa isso? Para aqueles que se afastam do pecado e a cada dia se aproximam de Cristo. É aquilo que próprio Senhor Jesus disse: se vós estiveres em mim, comunhão. E ele disse: e a minha palavra estiver em vós, obediência. Então pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, para que o homem ele possa ser salvo, ele precisa ter esses dois conceitos básicos na sua vida. Ele precisa viver uma vida de comunhão com Cristo e ele precisa viver uma vida de obediência à sua palavra. Então, bispo Abner Ferreira, ele começa a falar sobre o adultério, que é um pecado com consequências e feridas profundas. Então, nós entendemos que o adultério ou a traição relacionada à vida conjugal, ela carrega um peso significativo, tanto em nível legal, espiritual e pessoal, tá? Então, eu vou seguir esta ordem, que o adultério, ele carrega um peso significativo, tanto em nível legal, espiritual, e eu deixei o pessoal porque é terrível o que este mal ele pode trazer sobre a vida do homem. Então, no legal, nós entendemos que existem uma destruição e existem perdas na vida daquele casal que tinha projetos, que tinha sonhos, que tudo estava caminhando bem, que eles tinham total condição de crescer, né, de continuar conquistando. Muitos
às vezes já tem até o seu próprio negócio, e de repente eles veem que tudo tem que ser dividido, tudo tem que ser destruído, né? Desde o seu negócio, a sua casa e também os seus bens. Porque nós entendemos legalmente falando que o adultério, ele, do ponto de vista legal, ele pode levar à perda do direito da partilha de bens. Ele também inclui pensões, quando se tem também filhos, e ele pode também se complementar de indenizações por danos morais, né, quando muitas das vezes nós vemos aí exemplos, né, de pessoas que acabam colocando, ao desconfiar, até um detetive, alguém para investigar, e consegue, né, juntar provas de o adultério. Então a gente entende que, do ponto de vista legal, nenhum dos dois ganham, os dois só perdem, né? E entram os filhos pelo meio, que muitas das vezes a gente sabe que acabam sofrendo, precisam passar por psicólogos, né? Passam por traumas, porque não encontram mais os pais em casa. Então, existe inúmeras complicações, e principalmente tudo que começa acarretando do ponto de vista legal, aonde muitas coisas são divididas, né, e sem contar, né, o escândalo que se ocorre diante de tudo isto, que é visto por todos. No segundo ponto, e aí nós vamos começar a aprofundar aqui, tem também do ponto de vista espiritual. E no tópico 1, 2, Bispo Abner Ferreira, ele deixa aqui que o adultério, ele afronta o Criador. Eu vou pegar aqui uma outra Bíblia para me facilitar aqui na leitura. Então, olha aqui. Ele diz que o adultério afronta o Criador. Então, diz assim, ó, o apóstolo Paulo nos ensina que o corpo do cristão, primeiro, é o templo do Espírito Santo. Portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. O apóstolo é claro e oferece um alerta sobre o assunto. Primeiro, né, ele diz, ó, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras e nem os adúlteros. Ele coloca a questão do adultério dentro desta relação. Herdarão o reino de Deus, que está aqui, ó, em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, o capítulo de número 6 e o versículo de número 10, aonde ele deixa claro, e o apóstolo Paulo coloca por terra aquela visão daquele grupo que se misturou com a igreja, que levava o nome de antinominianos, que pelo fato de estarem no tempo da graça, achavam que poderiam viver de qualquer maneira, que também seriam salvos. O adultério, olha, é uma afronta grave a Deus, sendo ato condenável, biblicamente falando, tanto no Antigo quanto também no Novo Testamento. Eu só vou dar as referências para quem quiser aí anotar e depois pesquisar. Isso está em Êxodo capítulo 20, versículo 14, Deuteronômio capítulo 5 e o versículo 18, Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 13 e o versículo 9, e Gálatas capítulo 5 e o versículo 19. Então diz aqui, ó, para evitar o adultério, Jesus nos ensina a importância de guardarmos o coração, afirmando que qualquer que atentar
numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus, capítulo 5 e versículo 28. Por que o Senhor Jesus disse que do homem, só de olhar para uma mulher, ele já está cometendo adultério? Porque a verdade que é no olhar, é na cobiça, na concupiscência dos olhos, é que nasce justamente este desejo que levará o homem ao pecado, né? Porque a Bíblia mesmo fala que enganoso é o coração do homem e quem o conhecerá. Então existem muitas coisas que, espiritualmente falando, para que nós não venhamos perder a comunhão com Deus, nós temos que nos afastar. Nós temos que lutar para abandonar a cobiça. Então Jesus, em função disso, ele disse: qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Então, olha o que diz lá na epístola, lá na carta universal, tá, de Tiago. Carta universal aí de Tiago, epístola ao Tiago, olha só o que diz, ó, capítulo 1 e o versículo de número 13. Olha o que diz. Ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado. Porque Deus, ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído, e aí tem uma palavra que diz engodado. Essa palavra engodado significa seduzido pela sua própria concupiscência. Quando a Bíblia fala de concupiscência, ela fala de um desejo da carne. E este desejo é um desejo descontrolado, porque aquele desejo do marido para com sua mulher e o desejo da mulher para com o marido é algo que é posto por Deus e que tem a bênção de Deus em meio ao casamento. Mas aqui está falando de um desejo carnal totalmente descontrolado, que se diz respeito a uma pessoa que não está debaixo da bênção de Deus em aliança com aquela outra pessoa em que ele está ou ela está se envolvendo. Então, mudando essas duas frases de Tiago 1,14, o texto ficaria assim, ó, mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela sua própria ou por seu próprio desejo incontrolável. E aí o Senhor Jesus disse aquilo em Mateus 5,28, e nós temos resposta aqui no versículo 15, que é justamente o fato que depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, a pessoa começou a olhar, a pessoa começou a cobiçar, a pessoa começou a desejar, e isto é diretamente entregue na mente do homem, no coração do homem. Este tipo de atitude, ele alimenta a mente do homem, e mesmo sabendo que é errado, o homem passa a ter um desejo descontrolado de cometer aquele erro que já está no seu coração. E aí então diz o texto, versículo 15, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Ele gera a morte em dois sentidos. Ele gera a morte espiritual, porque do momento em que a pessoa ela peca, ela erra nesse quesito, ela abre uma brecha para que outras coisas aconteçam na sua vida. E isto eu falo independente de ser cristão ou não.
A pessoa abre uma brecha na sua vida, do qual o diabo, para dizermos e deixarmos bem claro, ele passa a ter força e legalidade sobre a vida da pessoa, porque o que fortalece o diabo são os nossos erros. Os nossos erros o fortalecem, ele é fortalecido com os nossos erros. Porque através dos nossos erros ele tem a condição de nos acusar. Ele deixa claro a nós, mesmo estando dentro da casa de Deus, que nós não devemos estar ali. E uma vez estando em pecado, nós entendemos que a nossa vida espiritual, ela não é mais a mesma, no quesito de uma vida de comunhão, numa vida de orientação, numa vida de temor e numa vida de direcionamento do Espírito de Deus dentro de nós. Não é mais a mesma. Perdão. E com isso, nós acabamos nos tornando presas fáceis nas garras do inimigo. E como a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, esse tipo de ato, ele se torna uma prática na vida do homem, que o homem não se contenta mais em ter apenas uma mulher e acaba se relacionando com inúmeras pessoas, pessoas que ele nem conhece, e nós entendemos, como disse o apóstolo Paulo na sua teologia, que o salário do pecado é a morte. Quantas pessoas, já têm morrido em função da AIDS e de outras doenças que são adquiridas sexualmente, Então, nós entendemos com isso que o pecado, ele traz inúmeros castigos e malefícios na nossa vida espiritual. E segundo, ele também traz grandes consequências na nossa vida pessoal. É por isso que aí ele ainda diz, olha, não erreis, meus amados irmãos, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variações. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, essa mudança de comportamento, ela vem pelo poder da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, pelo conhecimento que passamos a ter da palavra do Senhor nosso Deus. E aí nós entendemos que aqui, olha, na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, e o versículo de número 15 ao 17, a Bíblia ainda diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, no que diz respeito a não nos misturarmos com este desenfreamento em que o mundo vive achando que tudo é normal, principalmente que a traição é algo normal. Então ele diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí ele diz, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo descontrolado da carne. Aí ele diz, a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo, ou o descontrole, porque nós estamos sempre a ver tudo e todos. Agora existe uma grande diferença de ver e de se cobiçar aquilo que está vendo. Então ele fala sobre o perigo do descontrole também do olhar. E ele diz, e a soberba da vida, pessoas
que nunca estão contentes, nunca estão satisfeitos com o que têm, mas as pessoas querem mais do que dinheiro. As pessoas querem poder. As pessoas querem estar por cima de tudo e por cima de todos. Então, a palavra de Deus fala sobre o perigo destas coisas, dizendo que tudo isso não é do Pai, mas isto é do mundo. E no 17 ele diz: o mundo passa, sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu quero rapidamente aqui mostrar as consequências que o adultério ele traz na vida pessoal. Lá em 2 Samuel, capítulo de número 11, para a gente encerrar aí essa primeira parte, tá? Vai nos falar sobre o adultério e o homicídio, e um homicídio cometido pelo rei Davi. Segundo Samuel capítulo 11, eu vou ler alguns versículos, diz que aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma atitude que Davi não tomava, ali ele passou a tomar. Ele não foi para aquela batalha. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, ou seja, isso faz entender o perigo de estar ocioso. Tem um ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. Nós temos que procurar preencher a nossa mente com as coisas de Deus, buscarmos as coisas de Deus, como em vários versículos a palavra do Senhor diz: buscai o reino de Deus, né? A sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Também está escrito: se ressuscitaste com eles, ou seja, se você morreu para o mundo e você vive para Cristo, então busque, a Paulo ele diz em Colossenses, as coisas que são de cima. Então é um perigo estar ocioso. Mas Davi, aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 2, diz que ele estava ocioso. E ele se levanta do seu leito, andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Então, primeiro Davi, ele deu lugar à concupiscência dos olhos. Ele cobiçou, ele desejou aquela mulher. E o versículo 3 vai dizer que Davi perguntou por aquela mulher. E disseram: não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? E Urias era servo de Davi. Urias estava na batalha, defendendo o reino de Israel por Davi. Mesmo sabendo que ela era casada, então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, cometeu o adultério. E já ela se tinha purificado da sua imundície, então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, disse: pejada estou, ela estava grávida. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o marido dela, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E tudo isto era para que ele se deitasse com ela, para que aquele caso fosse abafado e ele entendesse que era o pai da criança que iria nascer. Mas a Bíblia diz que, versículo 10, fizeram saber a Davi que Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada, por que não desceste à tua casa? Ou seja, por que você não foi para a tua casa e não se deitou com a sua mulher? Você não estava com saudades dela? Seria essa mais ou menos a pergunta que Davi estava fazendo. Mas olha a resposta que Urias dá. Versículo 11, disse Urias a Davi: a arca, que era a presença de Deus, e Israel, o povo, e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo, por causa da guerra.
E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, ele diz para Davi, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, fica cá ainda hoje e amanhã te despedirei. E Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Agora, quando chega no versículo de número 14, a Bíblia diz que sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mãos de Urias. Se Urias tivesse lido aquela carta, ele saberia que naquela carta estava sendo decretada a sua morte. E ele iria ficar confuso, pois ele não sabia o que ele tinha feito. E na verdade não tinha feito nada. E no versículo 15 diz, escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. E assim aconteceu. Então nós entendemos que Davi ele comete um adultério seguido de um homicídio. Ele foi o autor do assassinato de Urias, porque foi ele quem declarou a ordem. Aí nós vamos lá para o capítulo de número 13. E é interessante que no capítulo de número 12 todo o caso é descoberto. Porque Natã vem a Davi e expõe a ele o seu pecado, expõe a ele o seu erro. E ele entende, e se humilha, e ele pede perdão a Deus. Ele clama a Deus por misericórdia, isso é algo que eu quero falar lá na frente. Mas aqui eu quero mostrar a consequência do adultério na vida pessoal. O capítulo 13 vai falar que Amon, filho de Davi, ele ama a Tamar, filha de Davi, e comete um incesto, ou seja, ele estupra a própria irmã. Então diz-nos a palavra de Deus lá no versículo de número 1, vamos ler aí, que aconteceu que, depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, ou seja, eram parentes. E era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse, por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não o farás saber a mim? Então lhe disse Amon, ama a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse, deita-te na tua cama, finge estar doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma na sua mão. E assim aconteceu. E Davi disse para que Tamar fosse cuidar do seu irmão. E o versículo de número 11 vai dizer que chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe, vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse, não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. O adultério era algo totalmente, extremamente condenado. E ele diz, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Versículo 13. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Ela ainda disse, pede ao pai. Quem sabe ele permite que casamos. Mas quando uma pessoa, ela permite a concupiscência dos olhos, ela projeta tudo o que vai fazer, a grande verdade é, o diabo já está atuando na sua vida.
E dificilmente se consegue voltar atrás, porque já deu lugar ao diabo. Porém, olha lá o que diz o 14. Ele não quis dar ouvido à sua voz. Amon não quis dar ouvido à voz de Tamar. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Aí o versículo 15, que eu fecho nele, eu acho terrível esse versículo, porque diz aqui que depois do ato consumado, de ter estuprado a própria irmã, de ter cometido o incesto, ele aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que aborrecia do que o amor com que amara. E disse-lhe Amon: levanta-te e vai embora. Então a gente vê que é algo totalmente, extremamente diabólico. Então o adultério não é um ato de amor. Nós entendemos aqui que aquilo que aparenta ser amor, ele se torna um aborrecimento. E quantos casos de adultério não são assim? Não digo este caso, mas adultérios em que a amante começa a trazer aborrecimento porque o marido ele quer uma amante, mas não quer largar a sua mulher. E a amante, ela começa a afrontar o adúltero e começa a ameaçá-lo de contar tudo para sua mulher, e em alguns casos acaba ocorrendo até o assassinato, quando o adúltero se sente ameaçado e vê que aquela mulher com quem ele se deitou, que ele cometeu o adultério, verdadeiramente está disposta a fazer o mal sobre a sua vida, porque ele tem medo de perder a sua casa, a sua esposa, e de ter o nome envergonhado diante da sua família. Então a gente entende que o adultério, ele só traz más consequências na vida do homem. Ele faz com que o nome do homem ele vá para a lama, como também o nome da mulher, ambos. Mas, como eu disse, aqui estão as consequências. Primeiro, ele cometeu uma traição, e aqui nós vemos um incesto, aonde o próprio filho estupra a própria irmã. Em 2 Samuel 13, do versículo 23 a seguir, a Bíblia vai falar que Absalão, ele mata Amon. Ou seja, aqui fala de um assassinato. Ele não assassinou Davi lá atrás a Urias? Olha a consequência do erro. E aconteceu que, passado 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto de Efraim, convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. E instou com ele, porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: quando não, deixa ir conosco Amon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria contigo? E instando Absalão com ele, deixou ir com ele a Amon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Amon, então matareis. Não temais, porventura, não sou eu quem vos ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E quando nós vamos um pouco aí mais para frente, capítulo 14, capítulo 15, nós vemos que em função de toda essa desgraça que ocorre na vida de Davi, eu falo desgraça porque desgraça não é palavrão, desgraça é quando não tem graça. E quando o homem não vive debaixo da graça de Deus, ele vive uma vida de desgraça, de declínio espiritual.
E isto são consequências do adultério na vida pessoal, que eu fiz questão de deixar por último. Ele cometeu o adultério, isto aconteceu, e aí entre Amon e Tamar aconteceu um estupro. Ele mandou assassinar Urias, seu filho Absalão assassinou o próprio irmão Amon. E no final das contas, por causa de todo esse mover, Absalão se levantou contra o próprio pai. Israel foi contra Absalão e no final das contas, Absalão também foi assassinado, com certeza por Joabe. Então nós encontramos dentro da família Davi marcas de adultério, de consequências de adultério. 2 irmãos assassinados e uma irmã que sofreu dores emocionais, acredito, por toda a vida. Primeiro, por ter sido estuprada. Segundo, por carregar uma culpa dentro de si, que por causa dela, o irmão foi assassinado. E por fim, o outro que assassinou o próprio irmão foi assassinado também. Então, isto aqui fica como lições para a nossa vida. Para nós encerrarmos este tópico 1, essa primeira parte, que o adultério, ele é um pecado com consequências e feridas profundas. E sendo assim, a gente termina aqui a primeira parte.